Imagine acordar um dia e descobrir que o mundo inteiro acredita que você é um monstro, que seu nome está nos jornais, no rádio, na televisão, que seus vizinhos cruzam a rua para não passar perto de você, que alguém pichou a palavra estuprador na fachada do lugar que você construiu com as próprias mãos ao longo de anos de trabalho. Imagine que você não fez nada, absolutamente nada, e que isso não importa. Essa não é uma história de ficção, não é roteiro de série, não é exagero dramático para prender a sua atenção. Isso aconteceu no Brasil em 1994 e pode acontecer com qualquer um. Bem-vindo ao Fundo Falso. A escola base ficava na rua Itamaraty, no bairro da Aclimação, em São Paulo. Era uma escolinha pequena, daquelas que você conhece pelo nome do dono, que cuida de criança desde bebê, que as mães escolhem porque confiam. Não era uma grande rede. Era um lugar simples, familiar, de bairro. Aires César Magalhães Júnior e sua esposa Salete Suzy Moreiro Magalhães tocavam a escola com a ajuda de alguns funcionários. Para quem os conhecia, eram pessoas comuns, trabalhadores, o tipo de gente que acorda cedo, abre o portão, recebe as crianças com sorriso, fecha à tarde. Nada ali parecia extraordinário. E é exatamente por isso que o que aconteceu depois foi tão devastador. Para entender o que aconteceu na escola base, você precisa entender o Brasil de 1994. Não existia internet, não existia rede social, não existia stories, não existia Twitter, não existia nada que permitisse que uma informação fosse checada em segundos por milhões de pessoas ao mesmo tempo. O que existia era o seguinte: se o Jornal Nacional falasse, era verdade. Se o repórter dissesse ao vivo na porta do seu estabelecimento, era verdade. Se a manchete estivesse na capa do jornal que seu vizinho comprou na banca de esquina, era verdade. A mídia tinha um poder que hoje é difícil de imaginar, não porque as pessoas eram ingênuas, mas porque não havia outra fonte. Não havia como verificar, não havia como contestar. O que chegava pela TV chegava como fato consumado. E foi exatamente dentro desse cenário que tudo começou. Em março de 1994, dois casais cujos filhos estudavam na escola base foram até a delegacia fazer uma denúncia. Disseram que as crianças estavam se comportando de forma estranha, que haviam relatado coisas perturbadoras, que suspeitavam de abuso sexual dentro da escola. A polícia abriu inquérito. Até aqui, tudo dentro do que se espera de um sistema que deveria proteger crianças. A denúncia foi feita. A investigação começou. O problema é o que veio a seguir, antes que qualquer evidência fosse analisada, antes que qualquer laudo fosse produzido, antes que qualquer conclusão investigativa fosse alcançada, a notícia vazou para a imprensa. E a imprensa foi à escola. Não foi um veículo só, foram vários. Câmeras, microfones, repórteres na porta, ao vivo, em tempo real. E o que o Brasil viu naquele dia foi uma cobertura que tratava a acusação como sentença, que apresentava suspeitos como condenados, que mostrava o endereço da escola, o rosto dos donos, o nome do estabelecimento, tudo, sem nenhum filtro, sem nenhuma ressalva, sem nenhum alegado ou suposto, antes das palavras mais pesadas. A manchete de um dos jornais de maior circulação do país dizia:
sem rodeios. Escola de horrores, não escola investigada, não acusação de abuso. Escola de horrores, ponto final. E o Brasil acordou naquele dia e leu aquilo, e acreditou. Porque em 1994 era isso que se fazia. A população reagiu da forma que qualquer população reage quando acredita que crianças foram machucadas, com raiva, com indignação, com uma sede de justiça que, quando não tem para onde ir de forma racional, vira violência. A fachada da escola base foi destruída. Picharam palavras que eu não vou repetir aqui, mas que você consegue imaginar. O patrimônio foi vandalizado. Os donos receberam ameaças. Os funcionários não podiam sair na rua. Famílias inteiras entraram em colapso. Aires e Salete viram o que haviam construído ao longo de anos ser demolido em questão de horas. Não dias. Horas. Mas havia algo errado, não nos suspeitos, no próprio caso. Quando os investigadores foram aprofundar o inquérito, quando os laudos começaram a ser produzidos, quando as crianças foram submetidas a avaliações técnicas por profissionais especializados, o que apareceu não foi o que a mídia havia prometido. Não havia evidências de abuso. Nenhuma. Os laudos médicos não confirmaram nada. Os depoimentos das crianças, quando colhidos com um método adequado, não sustentavam as acusações originais. A investigação, que deveria ser a prova do crime, começou a revelar, na verdade, a ausência dele. Em maio de 1994, menos de 2 meses após a explosão midiática, o inquérito foi arquivado. Arquivado. Por falta de provas. Leia de novo. Por falta de provas. Os donos da escola base eram inocentes. Os funcionários eram inocentes.